Fala pessoal, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho das diferenças entre Merge e Rebase. Vamos lá? Então primeiro vamos entender como é que funciona o Merge no Git. A gente está aqui com duas branches, a verdinha é a branch main, a branch principal, e essa laranja é a branch de produtos. Quando a gente cria uma nova funcionalidade, a gente cria uma nova branch. Então aqui na main, nós temos aqui dois commits. Cada commit recebe um número de identificação único que a gente chama de hash. Tá? A branch, para quem for tá alterando a branch, vai visualizar as alterações desse último commit. Então a main está apontando para esse último commit. Nossa branch de produtos, né, ela vai estar apontando ainda para a versão antiga da main, que é o primeiro commit, copiou os arquivos para essa branch, e aí foram trabalhados os arquivos sobre essa versão mais antiga. Então fez mais de um commit. O que é esse head aqui? Esse head é onde está apontando os arquivos. O que a gente está trabalhando no Git, ele vai definir aqui para onde que está apontando as versões atuais, né, que eu estou trabalhando, aponta para essa última versão desse commit 2 dentro da branch produto. O que eu posso fazer? Eu posso fazer a mescla com a main para poder atualizar essa funcionalidade na minha branch principal, e aí eu já tenho a versão estável aqui do meu código. E aí para isso é gerado um novo número de hash, né? É feito um novo commit com essa mescla, né? E aí tanto a main quanto a branch de produtos apontam para o mesmo commit. Então todos estão atualizados com o mesmo código, está tudo sincronizado entre a main e a branch produto. Então vamos falar um pouquinho agora do Rebase, né? O que acontece se eu estou trabalhando numa branch, a minha branch produtos, e aí a main de repente é atualizada. Pode ser que um outro colaborador ou outro desenvolvedor esteja trabalhando nessa branch principal, comitou as informações de outra funcionalidade, né, que não interfira na nossa funcionalidade. Vai acontecer o seguinte: eu vou ter mais um commit na main, e aqui o meu código vai estar desatualizado em relação ao código da versão estável da main. Aí quando eu for fazer a mescla, eu vou ter que resolver qualquer possível conflito. O que eu posso fazer para tentar atualizar essa minha branch com essa última versão que está na main? Nessa situação, eu vou fazer o comando de rebase, que ele faz o seguinte: ele troca essa base anterior, que eu estava apontando para uma versão antiga, e eu quero que ela aponte para essa nova versão da main. Então eu falo o seguinte, ó, branch de produto, atualiza sua base com essa nova versão 134F. Quando eu faço isso, todo o histórico que eu tinha, ele vai ser reescrito nessa branch que eu estou trabalhando. Então, se eu estou trabalhando aqui com esse histórico, que tem mais pessoas trabalhando sobre essa versão, isso pode ser um problema, tá? Mas nesse momento, a minha branch de produto vai estar apontando para a última versão estável aí do meu código, que é a main. E a gente vai ver isso aí na prática e vamos falar um pouquinho dos prós e contras de fazer esse tipo de comando. Então já estou aqui na minha pastinha de projetos Git, já criei um projeto chamado projeto Rebase, e ele tem dois arquivos, clientes e o índice, né, a página inicial. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou abrir aqui no meu VS Code, tá lá em projetos Git, projeto Rebase. Nesse momento, esse projeto ainda não está em controle de versão. O que eu preciso fazer? Vamos acessar aqui o terminal, vamos dar um clear. Vou dar um git init para ele criar o controle de versão para todos os arquivos que forem alterados aqui nesse projeto. Como é que eu sei que ele fez isso? Ele vai criar aqui uma pastinha .git. Tá? Então, nesse momento ele já está em controle de versão. O que eu posso fazer? Agora, a gente vai utilizar uma extensão aqui do VS Code chamada Git Graph. Tem várias, tá? A gente vai usar esse Git Graph, vou mandar instalar. O Git Graph ele já baixa todo o histórico de alterações de versão dentro do meu projeto. Se eu abrir aqui embaixo o Git Graph, ele abre uma abinha, deixa eu voltar aqui no meu projeto. Não tem nada ainda, não fez nenhum commit, né? O que eu vou fazer? Vou ver aqui, eu tenho dois arquivos para commitar. Vou adicionar os dois arquivos, git add adiciona os dois, git commit -m, vou chamar aqui de M1, primeira versão.
Agora ele já identificou aqui que eu já tenho a primeira versão. Eu já posso adicionar mais versões, eu posso fazer alterações aqui no índice, né? Vou adicionar mais uma versão. Vou apagar esse parágrafo aqui. Testando o git merge e o rebase. Vou dar um git status, ele vai ver que tem alguma alteração. Se eu for aqui no git graph, ele já me mostra que eu tenho uma alteração não comitada. Feito, sabendo disso, vou fazer o commit, né? Já estou aqui na main. Git add, adiciona novamente o arquivo. Git commit -m, uma segunda alteração, m de main, e aí eu vou chamar aqui de segunda alteração. Ó, ele está chamando de master ainda, vamos renomear esse cara. Vou chamar esse cara de main, né, que é o novo nome. Se eu visualizar as branches, eu só tenho, por enquanto, uma única branch. Legal, nesse momento eu estou com uma única branch. Então imagine que eu quero criar uma nova funcionalidade, eu vou criar aqui uma tela de produto, né? Vou criar uma nova branch, já vou checkoutar aqui, que nem a gente já viu em outras aulas. Vou chamar essa nova branch de produto. Quando eu faço isso, ele já definiu aqui que eu tenho duas branches. Já entendeu aqui no Git Graph que eu tenho duas branches. E aí eu vou trabalhar em cima dessa branch aí de produtos. Já estou checkoutado nela, né? Vou dar um git branch, ele vai mostrar aqui qual branch que eu estou checkoutado. Estou aqui na branch de produto, que está verdinha. E aí eu vou copiar esse arquivo clientes.html e vou renomear para produtos.html. Eu vou colocar aqui só o cabeçalho, né? Primeiro título. Insira os dados do produto. E no title da página também. Salvei esse cara. Vou adicionar aqui para o stage esse novo arquivo. E vou fazer o commit. Chamar de P, primeiro check-in. Primeiro commit, né? Primeiro commit. Da funcionalidade produto, né? Já fiz aqui o commit. Se eu olhar aqui no Git Graph, ele está andando, a bolinha que está em branco, ou melhor, que não está preenchida, é para onde que está apontando o meu head, qual o ponteiro da versão atual. Então até aí tudo bem, ele está atualizado, ele está baseado na última versão da main, e eu fiz mais um commit sobre essa versão, não teve nenhuma alteração na main. Qual que é o problema? O problema é se eu fizer o seguinte, vou checkoutar aqui a main, volto lá para o meu index.html, adiciono um parágrafo aqui no meu índice.html. Parágrafo. Vou dar um git status. Tem uma alteração não comitada na branch main. Git add. Vamos fazer o commit desse cara. Git commit que m3. Melhor, vou colocar aqui m3 traço terceira alteração aqui na main. Terceira alteração. Pronto. Nesse momento a minha main está à frente da minha branch de produto. O que eu posso fazer? Eu posso fazer a mescla direto na main. Imagine que eu terminei aqui a minha branch de produto. Eu posso fazer o merge e já atualizar aqui a main com essa versão final do meu produto. A gente vai fazer isso para a gente ver, para lembrar como é que funciona o merge. Então eu vou dar um checkout aqui na minha branch de produto. Voltei aqui para a minha branch de produto. Então a bolinha vazia quer dizer que eu estou nessa versão aqui desse commit, tem até o número dela aqui, ó, é o hash, esse commit 655 é o número do hash dele, é a identificação. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, posso fazer mais alguma alteração, né? Posso alterar a tela de produtos, colocar mais aqui uma informação. H2. Subtítulo, né? Vou colocar aqui um subtítulo. Vai falar que não está comitado. Git status, né? Não está comitado. Git add. Vamos fazer um commit nesse cara aqui. Git commit -m p2 h2 incluído.
Então, eu quero mesclar com a main. O que eu faço? Eu vou fazer um git merge com a main. O que ele fez aqui? A main, se eu checkout a main, vamos ver pelo lado da main. Vou dar um git checkout main. A main, ela estava aqui, né? Na terceira alteração. E aí eu juntei as duas alterações nesse momento em que eu fiz a mescla com a main. Então, ambos vão estar atualizados com essa última versão. Tá? Eu posso fazer outra coisa, eu posso fazer o rebase. Então, para fazer o rebase, como é que a gente faz? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um git checkout aqui na minha branch produto. Já estou nela, né? Eu vou voltar para essa versão anterior que a gente tinha feito a mescla. Eu vou dar um git reset e o número do commit, 02709. Git set 02709. Então voltei para um momento anterior à mescla. Só que nesse momento, essa versão aqui, ela não está com essa alteração que foi feita na main. Então, o que a gente tinha feito na main aqui? Ó? A gente tinha alterado, colocado mais uma informação no index. A gente tinha colocado aqui um parágrafo. Né? Deixa eu dar um git checkout, vamos ver aqui o que acontece. Checoutar aqui a main. Aqui, ó, um parágrafo. Voltou aqui. Então a main está atualizada com essa informação. Você dá um git checkout em produto, ele não tem essa informação. Então, o que eu posso fazer? Eu quero voltar aqui para a minha branch de produto, estou nele agora. Eu quero que a base dele, ao invés de ser essa versão aqui da main, né, da onde ele começou a trabalhar depois da main, comecei a trabalhar nessa versão. Ao invés de basear nesse ponto do histórico da main, eu quero que ele faça a base dele a partir desse ponto. Vou fazer o seguinte, limpar aqui a tela, git rebase main. O que ele fez aqui? Se eu olhar aqui nos históricos, ele mudou os históricos, inclusive do P1. Esses números que ele está dando aqui, ó, do commit, eles já são outros números, porque ele reescreve os hashes do commit. É como se eu tivesse começado a minha branch a partir do momento da M3. Então, aquelas alterações do M3, em que eu coloquei lá um outro parágrafo, já constam aqui na minha branch de produto. Ele coloca todo mundo na mesma linha. Então, ele mantém o histórico linear. Se eu continuar trabalhando com essa branch e depois eu for fazer a mescla, eu já vou fazer a mescla sabendo que é muito improvável que tenha algum conflito, porque eu já estou atualizado aí com a main. A desvantagem, se alguém estava trabalhando, precisasse voltar um commit anterior, né, a essa parte que nós reescrevemos o commit, ele não vai ter mais esse histórico, ele vai estar perdido. Tá? Ele não consegue ter essa rastreabilidade. Então, dessa forma, a gente consegue ver todo o histórico aqui de produto. Né? Se eu visualizar aqui no terminal, deixa eu aumentar aqui para a gente visualizar. Git log online, ele vai me dar aqui numa linha só. Isso aqui eu estou dentro da minha branch de produto. Vou ter as informações da main. Ele pegou aqui as informações. M1, M2, M3. É como se eu tivesse começado a partir do M3, feito as alterações da minha branch de produto. Tá? Se eu der um checkout agora na branch main, fazer a mesma coisa, ele não tem as alterações ainda do produto. Né? Ele só tem a primeira versão, a segunda alteração da main e a terceira alteração. Se eu visualizar aqui, até a branch de produto está arriscada, ela não consta aqui no meu projeto da main. Por quê? Preciso fazer a mescla, né? Se eu chegar e fizer a mescla das alterações, aí sim ele vai constar essas alterações da main. Então, eu preciso atualizar aqui a minha main com esse novo arquivo de produtos que eu não tenho ainda na minha branch. Git checkout na main, git merge, posso fazer o merge com a branch de produtos. E aí ambos vão estar apontando para a mesma versão, já com o arquivo de produtos atualizados. Tá? Então a gente falou aí do merge e do rebase. Quais são as vantagens do merge? Ele é mais fácil de usar, mantém o histórico intacto, ele é totalmente rastreável
E como contra, às vezes você pode ter um histórico muito grande, e aí você vai ver várias branches com vários commits, aquilo lá pode ser um pouco difícil de ler. O Rebase, ele reescreve o histórico de forma linear, ele vai pegar as alterações que foram feitas na main, e aí você vai atualizar a tua branch com aquelas alterações, só que isso pode ser perigoso, porque você perde o contexto dos commits que você fez, ele vai mudar o hash, o número desses commits, e aí você perde essa rastreabilidade. Então evite fazer rebase quando você está trabalhando com outros desenvolvedores, porque você não sabe se aquele commit que você está trabalhando, aquela versão atual, está sendo compartilhada por outras pessoas. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais de outros comandos, vamos ver também o git squash e vamos falar sobre estratégias de voltar. Né? A gente viu aqui o git reset, você pode voltar para versões anteriores usando esse comando e mais outras opções. Valeu, gente, e até mais.